e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Desde os dias em que os filhos de Israel atravessaram o deserto guiados por Moisés, carregando o tabernáculo, aquela tenda sagrada onde habitava a glória de Deus, havia uma promessa não dita, uma esperança silenciosa no coração do povo, que um dia Deus teria uma morada permanente em meio a eles. Tu não edificarás uma casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. O privilégio seria do seu filho, Salomão, rei de paz, filho da promessa. No 4º ano do reinado de Salomão, quando o reino estava em paz por todos os lados, o grande projeto começou. Um templo como nunca antes fora visto. E Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. O local era sagrado, o Monte Moriá, onde Abraão havia quase sacrificado Isaque. Agora, ali, uma nova aliança seria reafirmada. Salomão reuniu milhares de trabalhadores, israelitas e estrangeiros, cortadores de pedra, carpinteiros, artesãos do ouro e do bronze. As medidas do templo eram grandiosas. O edifício central tinha cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura. Mas era o esplendor dos detalhes que o tornava algo celestial. As paredes eram de cedro do Líbano, entalhadas com querubins, palmeiras e flores abertas. Todo o interior foi coberto com ouro puro. Os utensílios do templo, candelabros, bacias, colheres e taças, foram moldados em ouro e prata finíssimos. Diante do templo, Salomão ergueu 2 colunas de bronze, Jaquim e Boaz, nomes que simbolizavam estabilidade e força. No pátio, uma enorme bacia de bronze repousava sobre 12 bois esculpidos, representando as 12 tribos de Israel. E no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, repousava a Arca da Aliança. Era o trono de Deus na terra, guardada por 2 imensos querubins de ouro, com asas estendidas, que cobriam a arca. Quando tudo estava pronto, no 7º mês do ano, Salomão reuniu todo o povo de Israel. Era tempo de festa, tempo de consagração. Os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança em procissão. Ao colocarem-na no Santo dos Santos, algo maravilhoso aconteceu. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. O céu tocou a terra. Salomão então se pôs de pé diante do altar e orou. Uma oração longa, profunda, pedindo que Deus habitasse entre o seu povo, que ouvisse suas orações, que perdoasse seus pecados, que nunca os abandonasse. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto sobre o altar. E a glória do Senhor encheu o templo mais uma vez. O povo se prostrou com o rosto em terra
e louvou: O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 3. O templo de Salomão havia sido consagrado. Era a casa de Deus entre os homens. Por muitos anos, o templo permaneceu como símbolo da presença divina, da aliança e da identidade de Israel. Mas com o tempo, os reis deixaram de andar nos caminhos do Senhor. Ídolos estrangeiros invadiram o templo. Sacrifícios profanos mancharam o altar. O povo se desviou. Os profetas alertaram. Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos clamavam que a destruição viria se não houvesse arrependimento. Até que, em 586 a.C., as palavras se cumpriram. O exército babilônico, comandado por Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. O templo foi saqueado, o ouro foi retirado, a Arca da Aliança desapareceu e o edifício sagrado foi queimado até virar cinzas. E queimaram a casa de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém e queimaram todos os seus palácios com fogo. Segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 19. Foi o fim do primeiro templo, um momento de luto, de dor, de exílio. Mas o templo nunca deixou de viver na alma do povo. Anos depois, sob o decreto do rei Ciro da Pérsia, os exilados voltaram, reconstruíram Jerusalém e, sobre as ruínas do antigo templo, ergueram outro santuário, menor, mais simples, mas ainda assim santo. Esse segundo templo também seria reformado séculos mais tarde por Herodes e testemunharia a presença de alguém maior que Salomão, Jesus de Nazaré. Ele entraria no templo, expulsaria os cambistas, ensinaria nas colunas e choraria sobre Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus, capítulo 24, versículo 2. E mais uma vez, o templo seria destruído. No ano 70 depois de Cristo, Roma arrasaria Jerusalém e seu templo. Desde então, a glória material da casa de Deus desapareceu da terra, mas a promessa permaneceu, pois os profetas falaram de um tempo futuro em que o próprio coração dos homens seria templo do Espírito. E João, na ilha de Patmos, viu uma nova Jerusalém, onde não havia templo, porque o Senhor Deus e o Cordeiro são o templo. O templo de Salomão foi mais do que um edifício. Ele foi um encontro entre o céu e a terra, um reflexo da glória divina, um chamado à santidade, uma promessa de que Deus deseja habitar com seu povo. Hoje, as pedras já não estão mais de pé, mas a fé permanece. E para aqueles que buscam o Senhor com coração sincero, o verdadeiro templo ainda se ergue, invisível, eterno e cheio de glória. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos com histórias emocionantes da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.